Boa noite, pessoal. Sou o Felipe, tenho 18 anos, tenho gravado vídeos que o Espírito Santo de Deus tem tocado no meu coração, e hoje eu vou falar sobre algo que muitas pessoas têm muitas dúvidas e que eu fiquei com muito tempo sobre essa curiosidade. Deus chama a gente para ser pobre, a gente deve ser pobre, a gente não pode acumular riqueza nessa terra, a gente é pecado, a gente vai ir pro inferno se a gente ser rico, se a gente ter bons carros, boas casas, e não falo só bom na falta de necessidade, tá? Porque eu acredito que a prosperidade é a falta de necessidade. Mas eu falo assim, realmente ter bons carros mesmo, pode ser mansões, Ferraris, Lamborghinis, Porsches, a gente pode fazer isso, ou a gente estaria pecando a fazer isso, a gente vai pro inferno se a gente tiver isso. Bom, eu, pelo que eu estudo da Bíblia, pelo que o Espírito Santo tem falado no meu coração, tem uma coisa chamada estrutura. Muita da gente não, todos nós falhamos em alguma parte da nossa vida porque a gente não tem estrutura para receber aquilo. Eu, por exemplo, há muito tempo, eu não pude receber muita atenção, porque eu sempre fui uma pessoa que, mesmo não falando muito mais do que eu deveria, uma pessoa mais quieta, eu arriava se eu tivesse muita atenção, porque eu gostava daquilo, eu gostava de estar no centro. Isso foi uma coisa que eu fui ter que me policiar. E essa estrutura, ela está muito ligada ao dinheiro também, porque a Bíblia, uma das palavras mais faladas, se não a mais falada na Bíblia, é dinheiro. É mais falado que fé, é mais falado do que amor, é mais falado que Jesus. Quando eu falo Jesus, não é no sentido de estar apontando para Jesus, mas sim o nome Jesus. A palavra dinheiro, ela é muito falada na Bíblia, se eu não me engano, tem a top 3 palavras mais faladas da Bíblia. E isso tem um propósito, porque muitas pessoas, elas podem estar com uma vida, podem ter um propósito lindo em Jesus, podem estar fazendo muitas coisas para Deus, só que se ela recebe um salarinho a mais, um dinheirinho a mais, a pessoa, ela quebra. Eu não falo nem que quebra só financeiramente, pode ser que a pessoa gaste tudo, mas não, a pessoa gasta com coisas que não deveria, começa a alimentar vícios, e isso é muito sério. Porque o dinheiro, ele pode facilmente nos tirar do caminho de Deus. Eu não sei você, mas já teve muitas vezes que eu me imaginei pensando, nossa, se eu tivesse tanto de dinheiro que nem esse cara, eu faria isso, compraria esse carro, passaria na frente de tal lugar, ligaria tal música naquele exato momento. E é isso, o dinheiro faz a gente sonhar com coisas que muita gente não deveria. Eu acredito que realmente, a minha opinião e diante a tudo que eu entendo, e o que o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração, é que não é pecado ser rico. E eu falo financeiramente, tá? Eu sou focado financeiramente. Não é pecado ser rico, não é pecado ter muito, muito mesmo. Não é pecado ser, não só ter falta de necessidade, mas assim, ter um dinheiro que não é necessário para nós. A menos que a gente coloque para a glória de Deus. Mas como assim, Felipe? Eu preciso dar para a igreja? Eu preciso ajudar, dar todo o meu dinheiro 100% em missões? Eu preciso dar 90% para os pobres? Não. Um dinheiro com propósito. E não fala só dinheiro, uma empresa com propósito. Um fluxo de caixa dentro de uma empresa com propósito. Tudo que tem propósito, em Deus principalmente, vai para frente. Faz sentido para Deus te dar. Eu falo isso porque muitas pessoas têm dinheiro e a Bíblia fala muito, 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 muito. Para não, até Salmos 49:16 fala, portanto, não desanimem quando prover se enriquecer. A sua casa se torna ainda mais luxuosa, pois quando morrer nada levará consigo. Porque é um dinheiro sem propósito. A casa, o problema não é a casa ser luxuosa. É a pessoa ter o dinheiro e não ter um propósito para ajudar pessoas com aquilo, para agradar a Deus com aquele dinheiro. Eu, por exemplo, eu busco não ser uma pessoa apenas com falta de necessidade. Eu realmente busco, Felipe, a ter mais do que eu preciso. Mas o mais que eu preciso, medido na régua de Deus. Então eu entrego isso, eu falo, Deus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu amo carros, o Senhor sabe que eu gostaria de ter chácaras, sítios, o Senhor sabe que eu gostaria de viajar, o Senhor sabe que eu gostaria também de abençoar pessoas. Então me ajude a ter estrutura para ter isso. Eu acredito que Deus, muitas vezes, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, entrega a nossa manhã para Jesus, para nós destino para Jesus, Deus nos enriquece por amor a nós. E eu acredito que eu já estou batalhando já faz uns... Assim, eu trabalho desde os 13, eu já tenho 18, mas quando eu comecei a trabalhar a sério vai fazer uns 2 anos, 2, 3 anos. E eu creio que o meu trabalho, eu trabalho com empreendedorismo, então assim, ou pode dar muito certo, ou você pode acordar desempregado todos os dias. Eu creio que muitas vezes eu tive coisas que era uma chavinha, era um momento, era uma conversa pra tudo mudar. E eu não via isso, mas na época Deus fez que não mudasse, porque eu sei que eu não estaria gravando esse vídeo aqui hoje pra vocês, eu não teria tendo um momento devocional agora, perto da meia-noite, onde amanhã eu vou ter que acordar pra trabalhar. Então assim, eu creio que Deus precisa que a gente tenha propósito. Na nossa vida, na nossa família, no nosso dinheiro, para Ele poder não somente nos dar, mas a gente tem muita abundância, tem muita fartura e, além de tudo, ajudar pessoas, porque esse é o propósito. A gente tem que amar o próximo, a gente não pode comprar carro, claro que a gente pode, mas o que você está fazendo com aquele dinheiro? Você tem dado uma parte, não porque é certo, mas sim porque você acredita que Deus quer. Claro que o que Deus quer é certo, mas assim, sentindo no seu coração que não é apenas porque, eu acho que é legal fazer isso. Não, é porque eu tô agradando a Deus. Isso é um propósito de verdade. Não, eu tento fazendo isso porque Deus me mandou fazer e eu vejo propósito nisso. Cara, isso é o que Deus quer de você. Propósito. Coloque propósito nas suas finanças, coloque propósito nos seus investimentos, coloque propósito em cada fase da sua vida.
Eu tenho falado muito sobre o propósito porque eu sou uma pessoa nova e tenho descoberto isso. Eu tenho buscado muito, tenho trabalhado muito. Eu tenho visto que não adianta eu forçar o meu braço se o propósito de Deus não está sobre o meu coração. Então essa mensagem eu gostaria de deixar para vocês hoje. Busquem ter propósito em seu dinheiro, busquem ter propósito em sua casa, em sua família, busquem ter propósito em tudo que você for fazer. E o propósito de Deus, porque lá Deus estará, lá Deus te ajudará. Eu tenho certeza disso, isso não é uma heresia, isso não é falando que, se eu tiver o propósito de Deus para matar alguém, Deus vai estar lá comigo. Não, estou falando biblicamente, diante da palavra de Deus. Se você buscar aquilo lá, colocar como propósito de Deus, e aquilo lá for uma coisa bíblica, ou seja, a gente sabe que se a gente tiver mais, a gente pode ajudar mais. Se a gente tiver mais, a gente pode agradar mais. Se a gente estiver mais cheio do Espírito Santo, a gente pode dar mais do Espírito Santo. Não que a gente tenha controle do Espírito de Deus, mas sim que a gente é empoderado por ele. E muitas vezes até o dinheiro nos empodera. Então se a gente tiver um dinheiro que pode sim nos apoderar, só que a gente entrega esse poder para o Espírito Santo, cara, grandes coisas a gente pode ser usado para fazer. Eu declaro que você e sua casa terão uma vida financeira próspera, terão uma vida financeira abundante diante a vontade de Deus e diante a estrutura que Deus vai dar para você quando você buscá-lo. No nome de Jesus. Muito obrigado, galera. Boa noite. Amém.